Olá, olá, muito boa tarde a todos. Eu sou Denilson Ventura Bittencourt em mais um Denilson Ventura Entrevista aqui no Grupo Jornal de Comunicação que comporta as empresas Rádio Jornal, TV Rádio Jornal e Portal Rádio Jornal 91.3. Toda esta junção leva sempre informação qualificada aos nossos milhares de ouvintes por minuto. Eu quero, inclusive, parabenizar o nosso âncora da manhã, Júnior de Santinha, que ficou entre os 3 primeiros mais ouvidos do Estado, com um jornalismo combatente, político, social, bem cedinho aqui na Rádio Jornal FM. Obviamente, todos os outros apresentadores, César Cabral, todos. Eu não vou falar nomes, elencar nomes agora, porque eu quero pluralizar. Todos são sempre muito atuantes e competentes. A equipe técnica, Luciano, todos os coordenadores, todos juntos fazemos o engrandecimento do Grupo Jornal de Comunicação, que é presidido por José Arinaldo de Oliveira Filho. São 15 horas e 39 minutos, já estou aqui com o doutor dos mais respeitados do Brasil, sergipano, estudioso, intelectual, nutrólogo, doutor Francis Vinícius, para falarmos sobre a temática Você é o que digere. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Jornal para Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Paraíba. Boa tarde, Denilson. Prazer estar aqui com você mais uma vez, né? Obrigado aí por essa apresentação calorosa, né? Então vamos trazer conhecimento verdadeiro, sim. Verdadeira e calorosa, né? E vamos trazer conhecimento para ajudar essas pessoas. Realmente isso, sim. Antes de clichê, Denilson. Sim. É verdade, nós somos o que comemos. Exato. E vamos explicar o porquê. É uma das frases mais comuns que existem quando se trata de boa alimentação. Não se fala mais em dieta, fala-se agora de reeducação alimentar, né? E aí eu pergunto, doutor, ao senhor, o que é a microbiota intestinal? Eu confesso que nós falamos muito sobre o assunto, de emagrecimento, comida saudável, equilíbrio, mas todo o processo é mais complexo do que se imagina, não é? Sim, de fato. Por favor, querido. A microbiota intestinal nada mais é, Denilson, do que o conjunto de micro-organismos e as bactérias, principalmente, mas também fungos, vírus, que habitam o intestino de uma pessoa. Certo. Quando a gente fala de bactéria, nos vem à mente algo ruim. Porém, existem bactérias que trazem benefícios para o nosso organismo. Se o nosso intestino ele não fosse povoado por bactérias, nós teríamos sérios problemas. Interessante isso, né? Existe um equilíbrio, sim, no nosso intestino entre as bactérias que são benéficas e as bactérias que são inflamatórias. Esse equilíbrio é o que faz com que nós possamos digerir de forma correta os alimentos e absorver aquilo que deve, de fato, ser absorvido. É uma seleção do processo, né? Exatamente. Por que se diz que a microbiota intestinal ela é considerada, inclusive, um órgão invisível, doutor Francis? Exatamente por conta dessa complexidade. Então, existem trilhões, né, de micro-organismos ali no intestino fazendo a sua função. E essa função perpassa, Denilson, por síntese de substâncias, perpassa por regulação do sistema imunológico. Então, veja que a microbiota intestinal ela atua como um verdadeiro órgão regulador, sim, do nosso metabolismo. Um detalhe que é muito importante, começamos falando sobre este chavão ou este clichê, que é você é aquilo que você digere ou come. Ok. Mas como se levar isso exatamente ao pé da letra, não é? De que maneira podemos transformar? A Bíblia diz isto, que verbo é ação, né? Isso. É interessante isso, né? É. Ou vamos até ampliar, que uma frase seja ação. Qual é o ponto aí, a ligadura entre a teoria e a prática? Aí é onde entra o X da questão. Sim. É que o que nós
ingerimos vai influenciar diretamente essa composição da microbiota intestinal. Então, por exemplo, se eu ingiro muitos alimentos ultraprocessados, com substâncias químicas... Vamos dar exemplos disso. Linguiça... linguiça, salame embutidos, os próprios refrigerantes, né? Que... Mesmo a Coca-Cola zero... Aí, isso daí é um tema que a gente vai falar um tempão, porque quando a gente fala, por exemplo, de refrigerante zero, a gente está falando de caloria. Exato. A gente está falando de açúcares. E aí, no processo de emagrecimento, por exemplo, eu costumo dizer, beba. Certo. Porque o objetivo... zero, né? O objetivo é emagrecer. Mas, quando falamos de uma alimentação saudável, de nutrir a microbiota intestinal, aí o buraco é mais embaixo. Entendi. Inclusive, pessoas que têm realmente desregulação da microbiota intestinal, que nós conhecemos como disbiose intestinal, essas pessoas, elas precisam ser acompanhadas de perto pelo nutricionista, né? E aí eles fazem o que a gente chama de modulação intestinal, que é justamente esse controle do que vai ser ingerido. Porque, Denison, até um pão que você compra no supermercado, que vem ali embalado, geralmente tem ali escrito nos ingredientes os tipos de conservantes, alguns conservantes, inclusive, atrapalham a microbiota intestinal. De que maneira nós podemos fazer, então, meu querido, a relação de microbiota intestinal com ganho e perda de massa muscular, tá bom? Gente, é perda. Perca é o verbo na sua forma flexiva, tá? Eu digo, não perca o espaço, tá? Agora, a perda do espaço é prejudicial, tudo bem? Inclusive... É interessante, né? Colocar perca e perda aí na gramática. E é um erro não é muito feio, comum, né? Feio, né? E a gente vai contribuindo ali, a língua dinâmica, mas não nos custa absolutamente nada falar mais corretamente, né, gente? Não custa, né, doutor? De fato, e inclusive é admirável. É uma das principais coisas que eu, particularmente, observo numa pessoa. Quando a gente vai conhecendo uma pessoa. Eu também. Eu acho que tem muito a ver com a identidade e formação desta pessoa, né? Exato. Qual é a relação da microbiota intestinal no que tange o emagrecimento e a obesidade, né, ou o sobrepeso? Denison, existem bactérias na microbiota que fazem com que nós consigamos extrair mais calorias dos alimentos. Certo. E essas bactérias fazem com que a gente ingira. Antes, quando a gente não tinha tanto conhecimento acerca do tema, era tudo muito simplista. Tá. Então, eu vou comer aqui 2.000 calorias. Então, era tudo muito aleatório, né? Eu vou comer 2.000, meu gasto é 1.500, então eu vou ganhar. Calma. Mas e se eu comer as 2.000, mas eu não absorver as 2.000? Entendi. Né? E aí, existem bactérias na microbiota que fazem com que você extraia mais calorias. E isso daí favorece o ganho de peso. Normalmente, indivíduos que têm uma proporção de umas bactérias chamadas firmicutes na sua microbiota intestinal, acabam ganhando mais peso. É por isso que o perfil microbiano do intestino de um obeso e de um indivíduo magro, esse perfil, Denison, ele é diferente. Tem um detalhe que é muito importante, que eu ouço as pessoas falarem, elas dizem assim, cada corpo é um corpo, né? E o intestino é o chamado segundo cérebro, ok? Aí me vem aquele questionamento que todo mundo se faz até, ou faz algum profissional do seu quilate, que é, qual é a relação exata entre o cérebro e o intestino? Que é difícil a gente saber que eles estão tão interligados, né? De que maneira, então, doutor, isto se processa? Essa ligação, Denison, é total. Tá. Total. Você já observou, durante um período de angústia, alguma coisa ruim aconteceu? Qual a primeira coisa que acontece? Friozinho na barriga. Friozinho na barriga. Então, nós temos milhões de neurônios. Ansiedade causa aquela chamada dor de barriguinha. Cada vez mais, a psiquiatria está estudando a microbiota. Hoje, o psiquiatra já sabe que não adianta só prescrever antidepressivo, ansiolítico, não. Tem que modular a microbiota. Então, o que é que acontece, Denison? Sim, meu querido. Quando a gente fala em diversidade, isso traz para a gente uma concepção de algo positivo ou negativo em qualquer esfera. Diversidade. Diversidade, teoricamente, é algo bom.
E quando a gente fala de microbiota, é a mesma coisa. Quanto maior a diversidade das bactérias que estão lá na sua microbiota, melhor. Então, se eu tenho uma diversidade, mas respeitando o limite da fisiologia, eu vou ter maior produção de serotonina. Então, o intestino ele consegue ajudar na produção de grande parte da serotonina no nosso organismo, que é o neurotransmissor do bem-estar. Sim. Por isso, pessoas que se alimentam bem são mais felizes. Exato. Eu ouvi isso de minha amiga no final de semana, de uma amiga minha final de semana, que ela disse assim: quando eu estou com fome, eu fico mal-humorada, ok? Tem uma relação, portanto, da microbiota com a questão do bom humor, do mau humor, da felicidade, né? E qual é o nível desta influência? É importante isso, É né? importantíssimo, porque, como eu falei, a microbiota intestinal ela vai influenciar mais do que 90% da formação da serotonina do seu corpo. Certo. E quanto mais serotonina, melhor essa sensação de bem-estar. Sim. Então, vai influenciar muito no humor. Hoje já existe o que a gente chama de psicobióticos, certo, que são probióticos, que são direcionados para... esse processo comportamental. Isso. Portanto, um psico, né? De comportamento. Exatamente. Então, são os chamados psicobióticos. E se a gente notar essa diversidade, ela deve respeitar um limite. Eu não estou falando de quantidade, certo, eu estou falando de diversidade. Sim. Existe, por exemplo, uma condição chamada de supercrescimento bacteriano intestinal, certo, que aí já não é interessante, que a gente evolui com gases, distensão, dor abdominal, má digestão. Então, aí é quantidade elevada, mas sem qualidade. Sim. É diversidade com qualidade. Entendi. Tem um detalhe que ainda segue no que diz respeito aí à questão da microbiota. Se a microbiota desequilibrada, ela pode aumentar as inflamações corporais. Ok? Primeira pergunta. Segunda, me veio à mente agora algo que é bastante senso comum, ou seja, de todo mundo, que todo mundo deve perceber, porque após comermos, a exemplo, uma comida um pouco mais densa, uma feijoada, a maioria das pessoas tem sono. Aí a gente passa esses dois, tá? Aí a explicação dessa parte já é outra coisa, mas vamos lá. Vamos para a primeira coisa. As inflamações, né? Isso. Causadas pela microbiota. O que acontece? Quando a gente tem uma microbiota disfuncional, ou seja, eu tenho uma desbiota, eu tenho um desequilíbrio. Então, eu tenho menos diversidade, eu tenho uma maior proliferação de bactérias ruins. Isso vai fazer com que nós fermentemos mais. Certo. Eu vou ter mais gases. Eu vou absorver coisas que eu não deveria absorver. Certo. Moléculas maiores que não passariam, irão passar. Podendo culminar num processo que nós chamamos de síndrome de hiperpermeabilidade intestinal. O nosso intestino tem células que são aderências, né? Elas têm aderências, né? Intercelulares que impedem a passagem de substâncias maiores. E aí ocorre um dano para essa junção. Sim. E acabam entrando moléculas maiores. Esse estado de hiperpermeabilidade intestinal está associado a diversas doenças, do inglês leaky gut syndrome, é uma síndrome, e a gente tem um aumento da inflamação global do organismo. A gente tem uma redução também de poder imunológico, né? Favorece inflamações, reações alérgicas, veja como está ligado a tudo, a microbiota. Em relação à segunda parte que você me falou... Que é a questão de refeições, as comidas um pouco mais densas, né? A própria fisiologia do trato gastrointestinal, ela vai explicar. Então, quando eu como uma comida mais densa, a primeira coisa, eu tenho normalmente um relaxamento do esfíncter esofagiano inferior, que é como se fosse uma portinha o que tem... significa, no caso, é o órgão anal propriamente dito? Não. Ou é a passagem para que venha a vontade de ejacular? Esfíncter é qualquer válvula que a gente no corpo. Então, esfíncter é qualquer válvula. Então, nós estamos falando do esfíncter do esôfago. Do esôfago. Então, e não do ânus. Não, exatamente. Que também tem esfíncter. Também. Tá. Mas aí é o seguinte, o que impede, na verdade, o alimento e o ácido de voltar para o esôfago. É por isso que algumas pessoas acabam, quando ingerem refeições copiosas, elas sentem queimação. Exato.
elas sentem regurgitação, porque é uma frouxidão do esfíncter do esôfago que faz com que essa comida, ou ácido, né, suba. Então, esse é um ponto, a má digestão. Outro ponto é que quando você faz uma refeição copiosa, você deu o exemplo da feijoada, Sim. Que é uma delícia, mas que é uma delícia. Né? E vai para a Bahia e pede aquelas comidas também mais... Acarajé, hein? Então, aí o que acontece primeiro, se a microbiota não estiver legal, é muito provável que você evolua com gás, indigestão, diarreia, enfim. Inflamações. Agora, vamos supor que esteja tudo bem, e aí eu absorvi bem, mas ainda assim eu fiquei um pouquinho cansado, um pouquinho letárgico. Então, é uma comida que ela vai dar mais trabalho para ser digerida, ela vai exigir mais do seu organismo. E você vai ter um pico glicêmico que vai fazer com que você caia de produtividade. É por isso, inclusive, que algumas pessoas, ao fazerem jejum com certo grau de cetose, elas referem melhora da energia. Já notou isso? Peraí. Volte aqui. Repita isso aí. Existem pessoas que referem melhora da produtividade com jejum. Verdade. Porque elas estão, talvez, chamadas de mais leves. Isso. Não é isso, né? E aí, jejum é um outro campo, pode ser um tema de uma próxima entrevista, que aí a gente vai falar pra caramba sobre jejum. Jejuns intermitentes, se são Nós bons, vamos falar... se são ruins, né? São esses elementos que vão acontecendo de uma nova nutrologia, né? Que é uma ciência nova na medicina, né? De quando vem a nutrologia mesmo? E assim, a nutrologia ela foi regulamentada desde 1978 pelo Ainda é muito CFM. pouco tempo, né? Comparado a outras especialidades, é muito pouco tempo. 46 anos. Isso. E a gente está tendo, sabe, Denison, tanta produção científica nesse ramo. Então, a nutrologia, definitivamente, ela deixou de ser coadjuvante. Ela deixou de ser... se você que está me ouvindo, escutar alguém falando mal de nutrologia, de nutrólogo, dizendo que não tem ciência, eu ouvi demais já. Já viu? É mesmo? Já demais. Mas demais. Muito desconhecidas. Não, às vezes até profissionais. Não, às vezes até profissionais de saúde. É mesmo? Enfim, infelizmente, por falta de conhecimento e também por ser uma especialidade mais nova. Sim. Então, hoje nós temos a Câmara Técnica de Nutrologia aqui no Conselho Regional de Medicina de Sergipe, qual eu coordeno. E existe a Câmara Federal em Brasília também, já de Nutrologia, para que a gente possa fortalecer e credibilizar a especialidade, porque tem muito conhecimento científico. O que pode... Nós falamos muito sobre a questão da microbiota aí, né? Que é uma parte... É como se fosse um órgão invisível. E é importantíssimo, inclusive, isso, né? Para entender melhor, porque algumas pessoas engordam também com tanta facilidade, né? Ou estão sempre aparentemente inchadas. E realmente, a alimentação tem isso mesmo. Você é o que você come e o senhor colocou isso de maneira muito bem pautada. Mas quais são os elementos que podem prejudicar ou destruir a microbiota? Normalmente, uma alimentação monótona, sempre com os mesmos nutrientes, açúcares simples. Então, assim, aquele indivíduo que ele tem uma dieta muito rica em açúcares simples, então doces, alimentos processados e ultraprocessados de uma forma geral. Biscoitos, isso, né? enlatados, né? Exatamente. Bebidas açucaradas. Então, tudo isso aí prejudica a microbiota intestinal. Agora, vamos lá, abrindo aqui um lequezinho. Uma vezinha na semana pode ter uma comidinha chamada o dia do lixo. O que não é lixo? É um diferencial na comida. Um docinho, uma sobremesa, né? Uma comida um pouco mais pesada, um diazinho para matar essa vontade, pode. Pode. Na verdade, assim, e aí cada um profissional lida de uma forma, eu respeito todos, mas a minha opinião e o que eu pratico no meu consultório é de uma alimentação plural. Então, eu não corto nutriente nenhum. Eu não vou, você não vai ver, me ver aí tocando terror com carboidrato, não. Pelo contrário, carboidrato é muito importante para a nossa saúde. Agora, tem que ver que qualidade desse carboidrato. Qual é o tipo de carboidrato? Né? A pirâmide alimentar, com relação à bebida alcoólica, tem que tomar cuidado com a caloria. Porém, a pirâmide alimentar atual de Harvard já traz ali o vinho como integrante da pirâmide, uma tacinha de vinho para alguns pacientes.
não para todos, se não Certo. houver contraindicação. Uma taça de vinho tem em torno de 110 calorias, Pô, que é o mesmo de um pãozinho francês. Tudo bem. Então, coitado do pão, porque dizem que o pão engorda. Mas você bebe, você que está me ouvindo, bebe 10 Heineken, eu não sabia se podia falar nome. Pode, mas assim, pode. 10 Heinekenzinha, long neckzinha, aquela verdinha, pronto. São 15 pães, porque cada um equivale a um pão e meio. Meu Deus. Então, assim, quando É você por faz isso o que pessoas que comparativo... tomam muita cerveja são realmente Engorda. barrigudas, né? Isso. E aquela protuberância só na barriguinha, doutor Francisco, o que é aquilo? Na verdade... É uma gordura localizada? Existe um mito, né, de que cerveja da barriga. Na verdade, cerveja é calórico e ajuda no processo de engorda. Mas, assim, não é que você vai ter uma gordura mais localizada por conta daquilo que você está ingerindo. Tá. Quando você vê alguém que tem um aumento muito pronunciado de cintura abdominal, Sim. em detrimento do restante do organismo, essa pessoa ela tem ali um predomínio de gordura visceral, que é a gordura que ela está intra-abdominal. Ela Ali não é dentro, né? é dentro, é no peritônio, que é a membrana que recobre o intestino, é dentro do fígado, é dentro do rim, é dentro do pâncreas, Opa, é dentro perigoso, dos então. músculos. Sim, sem dúvida. É um sinal vermelho, então. E isso denota para a gente resistência à insulina, ou seja, é um estado que vai acabar levando a um pré-diabetes, depois um diabetes, que aí já se torna irreversível. Hipertensão arterial sistêmica. Acompanhe comigo. Sim. O indivíduo que ele tem gordura visceral aumentada, ele tem maior dificuldade para que essa insulina quebre o açúcar. Esse açúcar no sangue, o que é que ele faz? Lembra de você aí que derreteu o açúcar para fazer a calda do pudim? Ela engrossa, né? Faz aquela calda grossa. O açúcar no sangue, ele também aumenta a viscosidade do sangue. Sim. Esse sangue dá mais ou menos trabalho para o coração bater. Sim. Dá mais trabalho. O coração bate mais forte, a pressão aumenta. Tá? Então, é uma receita venenosa. Quem tem chegado mais a seu consultório hoje? Estamos em 1 minuto, né, Lu? Quem tem chegado mais a seu consultório hoje buscando tratamentos? Homens ou mulheres ainda? Mulheres disparadamente. Mulheres disparadamente. Mulheres disparadamente. Por conta das pressões da beleza ou preocupação com a saúde? Preocupação com a saúde. O homem, infelizmente, ele é mais relapso. Tá. Né? A gente tem uma campanha uma vez por ano para o homem, se não me engano, é Novembro Azul, né? Novembro Azul. E aí, sempre no Novembro Azul, é destacado isso, que o homem tem que cuidar da saúde, que o homem cuida pouco de sua saúde, e é uma verdade. Tem aumentado o número de pacientes masculinos no meu consultório, graças a Deus tem aumentado, tanto por conta das facilidades em torno do arsenal que hoje nós temos contra a obesidade, então os homens eles têm procurado emagrecer, como também por conta de eles se importam muito em preservar a sua saúde sexual. E aí eu tenho recebido cada vez mais pacientes masculinos. Com todo respeito, não fazem valer a sua valência sexual. A potência cai. Não é só em relação ao peso. Tá. Tem muitos indivíduos também que não estão acima do peso e que buscam para poder melhorar libido, performance sexual. Então, a gente tem visto aumentar a quantidade de pacientes masculinos no consultório, tanto buscando emagrecimento como performance. Perfeito. Onde encontrar Dr. Francis Vinícius? Que é um estudioso, estava em São Paulo agora, pena que não nos encontramos, né? Isso. Me perdoe. Não, tudo Você bem. mandou recado e eu acabei não respondendo, não foi delicadeza minha. Foi, na verdade, eu atropelei, eu acho que as mensagens por conta das reuniões, mas poderíamos ter saído para jantarmos. Claro, Denison, pessoal, além de exímio jornalista, é um amigo e é um conhecedor gastronômico, hein? Eu gosto. Então, é isso aí. Eu gosto, mas não vão faltar oportunidades. E assim, você me perguntou Pode fazer. em relação a atendimento. Me segue lá na rede social, @drfrancisfontes, porque a gente está... De novo, repita. @drfrancisfontes. Certo. Porque nós estamos o tempo todo produzindo conteúdo aí para informar as pessoas. Ok, obrigado, viu, querido? O consultório fica onde? Fica aqui em Aracaju, no Garcia, o consultório físico, mas a gente também, para alguns casos, faz atendimentos online. Tem algumas pessoas que precisam. Só pela videochamada e pela videoconsulta, né? Isso. Obrigado. Um prazer, Denison. Obrigado, viu? Próxima vez, nos vemos em São Paulo, viu? Pode aguardar. Isso aí. Será uma honra jantarmos e batermos papo sobre saúde, sobre vida, sobre filosofia e aprendizado com a sua intelectualidade, tá bom? Obrigado. Eu vou a um breve intervalo, quero agradecer ao Hospital e Maternidade Santa Isabel, na pessoa do meu amigo Rubens Moreira,
competente gestor do Hospital Maternidade Santa Isabel, pode pegar essa parte, Lilian, pode pegar essa parte, que isso é importante para a gente, tá? Que são os nossos patrocinadores que acreditam no Grupo Jornal de Comunicação. Izinha está aqui também, obrigado, viu, Isa? O Hospital e Maternidade Santa Isabel, na pessoa de Rubens Moreira, que fez uma transformação no hospital. Hoje as pessoas possuem dignidade no atendimento do Hospital e Maternidade Santa Isabel. Quero agradecer ao governo de Sergipe, à Prefeitura Municipal de Aracaju, à Confederação Nacional das Seguradoras, CNSEG, nas pessoas do presidente Diogo Oliveira e da superintendente de comunicação Carla Simões. Quero agradecer ainda à FANESE, Faculdade de Negócios de Sergipe, que tem todos os cursos lá, notas 4 e 5, com a gerência geral do reitor, o nosso querido professor doutor Marcel Ramos. Agradecer a Valor Imobiliária, na pessoa do CEO e do grande empresário Haroldo Franca. E tem um detalhe, na Valor, você sai de lá sim, com seu imóvel, seja para morar ou para negócio, e você consegue alugar. Porque mesmo que você tenha uma rusga com SPC, não tem problema. Haroldo é tão rico e tão gente boa que tem um banco próprio chamado Credit Prime. Então, ele garante que seu aluguel será pago. Então, se você tem se tem um imóvel para alugar, ok? E se você quer alugar e está com o nomezinho lá com problema, não tem nenhum empecilho. Haroldo faz a ligação entre quem quer alugar e entre quem tem para alugar, conectando essas pessoas por meio do Credit Prime. Haroldo e a Valor Imobiliária resolvem. E também agradecer a Emagrecentro. Quer ficar em forma? Dr. Francis está aqui, sabe da importância disso. Os tratamentos também na Emagrecentro presentes. E se quer diminuir seu diabetes ou tirar os sintomas ali, trazê-los para a normalidade, você pode procurar o Dr. DM2 também. Aqui em Aracaju agora, nas pessoas dos empresários Viviane Araújo e Anderson Araújo. 2 competências de pessoas. Para mais, todos os outros patrocinadores de todos os outros programas que fazem o sucesso da número 1, a Rádio Jornal, aqui no Grupo Jornal. Eu vou a um breve intervalo e vou agora apresentar Dr. Francis, no caso, a competente secretária de Estado do Meio Ambiente, doutora Débora Menezes Dias, que está aqui para falarmos sobre o meio ambiente, o trabalho da SEMAC e o evento Norverde, que começa a ganhar vida e que ela está apoiando algo que é tão transformador do nosso estado e para todos os estados do Nordeste. Eu volto já na número 1, que é presidida por José Arinaldo de Oliveira Filho. Até já.